Muito bem, passamos neste momento à leitura do regulamento da audiência pública. Objetivo: a audiência pública é aberta a qualquer pessoa física ou jurídica e tem por objetivo dar conhecimento, informar, permitir e promover o debate e a efetiva participação cidadã, confrontando de forma transparente e pública as distintas opiniões, propostas, experiências, conhecimentos e informações existentes de interesse público, de conhecimento e informações existentes que envolvam o projeto de lei complementar que público de conhecimento e informações existentes 42, ambos da Lei Complementar 189, de 8 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município de Campinas, São Paulo. O material técnico objeto desta audiência pública encontra-se publicado no portal da Prefeitura Municipal de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Encontra-se publicado no portal da Prefeitura Municipal de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Encontra-se publicado no portal do canal da Prefeitura Municipal de Campinas. É só digitar lá no YouTube, Prefeitura Municipal de Campinas. Fundamento legal. É o Decreto Municipal número 17.827 de 2012 e Lei Orgânica do Município. Procedimento desta audiência. Os horários: 16 horas, início da audiência. 16 às 16h10, formação da mesa diretora. Das 16h10 às 16h25, a abertura. Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo. 16h25 às 16h35, a palavra da mesa diretora. 16h35 às 17h20, exposição e apresentação do projeto pela equipe técnica. 17h20 às 17h50, os questionamentos e respostas. Às 18 horas, encerramento da audiência. Senhoras e senhores, vamos para a composição da mesa diretora. Neste momento, faremos a composição da mesa diretora. Convidamos, então, a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, CEPLURB, presidente da mesa e coordenadora dos trabalhos, Carolina Baracá. O representante da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, presidente da Câmara Municipal de Campinas. O representante do CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas, Ronaldo Gerdi. Zaifer. A especialista da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Érica Moricone Pacheco. Podemos tomar assento e damos a sequência à leitura do regulamento desta audiência pública. A secretária municipal de Planejamento e Urbanismo fará a leitura da ordem do dia, a qual conterá o nome e cargo da autoridade que preside e coordena a audiência pública. Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo, CEPLURB. 2. A exposição de motivos que fundamentaram a convocação da audiência pública
e os objetivos pretendidos. Debate sobre projeto de lei complementar que altera a redação dos artigos 54 e 142, ambos da Lei Complementar número 189, de 8 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município de Campinas, Estado de São Paulo. Número 3. As regras e demais informações necessárias para a condução dos trabalhos, ordem das apresentações e ordem de participações dos inscritos, disponibilização dos documentos no site da Prefeitura e publicação no Diário Oficial Municipal. Quarto, os nomes dos especialistas técnicos e servidores convocados. Quinto, a ordem e tempo das exposições orais. 5 minutos a cada participante cujo o tema deverá estar vinculado ao assunto em pauta. O servidor especialista do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da CEPLURB realizará a exposição e apresentação do projeto. Para a celeridade das apresentações, não serão permitidos questionamentos verbais durante a exposição dos trabalhos técnicos. Após a apresentação do projeto, será formada a mesa técnica, que será composta pela secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, coordenadora dos trabalhos, e por técnicos da CEPLURB, que responderão os questionamentos dos participantes da audiência. Elaboração dos questionamentos. Os questionamentos serão realizados via inscrição em formulário específico que ficará à disposição dos interessados na recepção do evento. Questionamentos, observações e refutações referentes à questão sendo respondida deverão ser objetivos e pertinentes ao assunto objeto da audiência. Em razão da necessidade de análise técnica pormenorizada ou de inscrições em excesso de participantes, bem como a necessidade de se observar o horário previsto para término da audiência, poder-se-á deixar de responder verbalmente a algumas questões, podendo ser encaminhadas por escrito ou ao e-mail audienciapublica@campinas.sp.gov.br. Do encerramento. O encerramento da audiência pública será efetuado pelo coordenador dos trabalhos às 18 horas. A audiência será encerrada antes das 18, caso respondidas todas as questões e não havendo mais questionamentos a serem formulados. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos, os representantes de classe, autoridades, funcionários, enfim, todos aqui presentes, sejam bem-vindos e acolhidos pela mesa diretora e pelos colegas. Para coordenar os trabalhos, convidamos então a secretária municipal, Carolina Baracá. Boa tarde a todos, todos que estão aqui presentes nessa audiência pública e todos que estão nos assistindo, né, pela rede YouTube, e qual a IMA gentilmente aí nos ajudou nessa transmissão online. O intuito dessa audiência pública é justamente a gente construir com a sociedade civil, tantas entidades de classe, a sociedade como um todo, a alteração do plano diretor, que a gente traz aqui 2 artigos para serem discutidos com vocês. O espírito aqui é que a gente traga contribuições, que a gente possa ter uma redação melhor, umas sugestões de alterações. E ainda o projeto de lei não foi encaminhado à Câmara, tá? Então, isso que eu gostaria de deixar bem claro a todos. Ainda está no nível de discussões técnicas dentro da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. A Secretaria de Assuntos Jurídicos já deu uma olhada nesse projeto de lei, fez as suas considerações,
e por isso que a gente tornou público esse documento para a gente trazer aqui essa construção. Um dos motivos que nos levaram a esta audiência e esta alteração do plano diretor, a Érica, arquiteta, né, e vai fazer essa apresentação, não vou entrar muito no mérito aqui, mas o intuito foi que a gente consiga não só a desburocratização no processo de cadastramento dessas glebas, que a gente percebe que é no momento que a gente tem o levantamento planealtimétrico em mãos, que a gente verifica a topografia, verifica as incidências ambientais, as áreas tombadas pelo patrimônio, né, ambiental, e a gente percebe que, às vezes, aquilo que a gente projetou, o que a gente idealizou nessa diretriz viária do plano diretor, que é uma diretriz, às vezes ela tem que ser adequada, reajustada, né, ou até, às vezes, numa questão de supressão. E sempre foi aqui, dentro da Secretaria e dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, vamos dizer assim, não um tabu, mas nunca se pôde fazer uma supressão da diretriz sem que a gente encaminhasse um projeto de lei alterando. E a ideia que a gente começou a discutir é que, para cada alteração, eu tenho que encaminhar um projeto de lei. Então, isso fica um processo moroso, um processo que, às vezes, a gente não consegue evoluir, porque a dinâmica do mercado também ela tem e tem pedido agilidade nos processos, né? Então, às vezes, essas diretrizes, a partir do momento que ela é discutida com os técnicos, né, se é uma questão de mobilidade, se é uma questão que não vai passar ou vai passar ônibus, a gente senta e conversa com a INDEC. Se é uma discussão que essa diretriz está num bem tombado, a gente vai discutir com a Secretaria do Verde. Então, a ideia de montar este grupo, que a gente possa ser discutido e que dê sustentação técnica e legal e que a gente altere essa diretriz por decreto. E aí eu trago aqui uma situação análoga aos senhores. No processo de aprovação de loteamento, quando a gente discute dentro do grupo de análise do loteamento, com várias equipes multidisciplinar, a gente emite uma certidão de conformidade e o loteamento é aprovado por decreto também. Então, o jurídico, pela primeira vez, eu queria parabenizar aqui o doutor Rafael, o doutor Panuto, que estão chegando para a audiência, entenderam a necessidade da gente ter isso um pouco mais, tendo uma sustentação técnica e legal, por que não alterar essa diretriz por um decreto, que dê publicidade à sociedade? E é importante ter um documento que ampare isso, para que o nosso banco de dados, que vocês sabem que a gente tem todo um zoneamento online e todas essas diretrizes viárias estão no portal de zoneamento, elas sejam justificadas, né? Ou o seu deslocamento, ou a sua alteração, ou a sua supressão, né? Então, tem casos que, às vezes, as diretrizes viárias, a largura, às vezes, não é compatível com aquilo que a gente projetou, ou a classificação dela, que a lei traz, a precisar adequar. Então, a gente pensou nesta construção, né, de que, a partir dessa equipe, a gente possa fazer essas alterações, dar legitimidade ao ato público, por decreto, dessas alterações, modificações e suspensões, né, e supressões. Então, a gente construiu isso, o jurídico e a Procuradoria do município entendeu que tinha plausibilidade do nosso pedido. É um avanço que nós estamos tendo, né? Se a minuta de lei que está aqui precisa adequar, não está clara, a escrita está confusa, ou não está daquilo que a gente está querendo trazer, a informação naquilo que vocês estão entendendo, nós estamos aqui no ambiente de construção. Então, eu gostaria de deixar vocês tranquilos, e a equipe técnica também tranquila, que fez o projeto de lei, que nós vamos adequar naquilo que for necessário, naquilo que a gente entende que as observações que vão resultar desta audiência pública, a gente possa ser incorporado, e aí a gente submeter à Câmara. Quero agradecer aqui o nosso vereador Zé Carlos e presidente pela participação dessa audiência. Ainda não é uma audiência pública, nós vamos fazer depois outra lá na Câmara, mas ele vai estar sabendo que é um projeto de lei encaminhado à Câmara e discutido com a sociedade, né? Ele já vai mais redondo numa futura participação, tá? Tá. Gostaria também de agradecer a presença do nosso vereador Paulo Gaspar, nosso arquiteto, vereador, muito obrigada aí, que tem contribuído bastante com a secretaria em todos os assuntos, né? E também a gente trouxe nesta audiência as considerações que o CMDU colocou no projeto de lei. E é importante a gente trazer aqui essa discussão, né, na presença do Ronaldo. Quero agradecer todo o apoio, toda a ajuda do CMDU, nas contribuições que vocês encaminharam, e é importante a gente ter esse espírito de construção, tá?
Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Desculpa, uma outra alteração do plano diretor, só também aqui falando na minha explanação inicial, é a alteração do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um artigo que a gente está vinculado ao gabinete do prefeito. Tá? Isso foi uma exigência, na verdade, na gestão passada, quando a gente estava discutindo e coordenando o plano diretor, que esse fundo ficasse ligado ao gabinete. Porém, essa gestão, o doutor Dário entendeu, a necessidade que, como é um fundo que está fazendo com que a cidade se desenvolva, está capitalizando o recurso, implementando esses recursos no desenvolvimento, que ele teria que ficar atrelado à sua secretaria, à sua pasta. Né? Como o Fundo da Saúde é ligado à saúde, o Fundo Cultural é ligado à Secretaria de Cultura, né? O Fundo da Educação, enfim, que a gente teria que esse fundo vir, né, voltar para a Secretaria de Planejamento. A gente sabe que tem um problema na questão de paridade, porque a gente solicitou ofícios a todas as entidades de classes e conselhos para compor o fundo, e 2 conselhos ainda não indicaram os seus representantes, como o Concidades e o Fundap. Mas isso, na discussão da regulamentação do fundo, da participação de todas essas pessoas, né, no regimento interno, enfim, nós vamos discutir isso com o jurídico. Tá? Doutor Rafael, obrigada aí pela presença. O jurídico já chegou aqui também para nos apoiar, no sentido de tiver alguma dúvida, né, com relação ao PL. Né? Doutor Rafael, por gentileza, aqui na mesa. Sérgio, você pode providenciar? Então, eu gostaria de agradecer a presença aqui de todos. Eu vou passar aqui, né, a fala para a nossa arquiteta, a Érica, que, juntamente com a equipe do Viário, que é a equipe de coordenação das diretrizes viárias, que a Raquel é a coordenadora, agradecer a presença de todos os técnicos, a Mona também, que está dando um suporte para mim lá no planejamento. Muito obrigada, né, nessa fase aí. E a gente vai explanar a nossa ideia aqui, com todas as justificativas necessárias que a gente entendeu que é importante a gente ressaltar, e agradecer a presença novamente de todo mundo aqui, tá ok? Muito obrigada. Marcelo? Sérgio? Podemos prosseguir? Então, tá bom. Eu vou passar a palavra ao vereador Zé Carlos, que ele vai, né, explanar um pouquinho sobre essa audiência. Boa tarde a todos, boa tarde, Carol, boa tarde, Érica, Ronaldo, presidente do CMDU, e doutor Rafael. Paulo Gaspar, meu colega de parlamento. Prazer enorme estar participando dessa audiência pública, Carol, uma vez que nós sabemos que constantemente existe a necessidade de se rever as diretrizes do plano diretor e, consequentemente, outras questões ligadas ao plano diretor. Porque hoje as coisas acontecem com uma rapidez enorme. Nós sabemos que temos falhas em todos esses, mas o importante é dizer que o Executivo não faz isso, não está fazendo isso através de decreto, que não submete, né, que não submeteria, através de um decreto, a apreciação da sociedade. Isso é o mais importante que eu estou sentindo e vendo nesse momento com essa administração. Então, isso é muito importante. Esse projeto, cada vez que você faz uma alteração, sendo feita através de lei, através de projeto de lei, ele necessariamente tem que ser feito quando se mexe com o solo público, ele tem que passar por audiências públicas. É importante a cooperação do CMDU, a cooperação e da sociedade, que vem trazer aí o subsídio para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Então, eu fico muito feliz. E lá na Câmara teremos aí também a audiência pública com respeito a esse projeto de lei, como todos os outros que se diz respeito ao urbanismo que tem que passar. Nós temos
vários vereadores, inclusive temos a comissão permanente de política urbana. Nós temos hoje funcionando na Câmara uma frente parlamentar, é isso, Paulo? Também que mexe com, que faz estudos sobre a política urbana do nosso município. Quer dizer, a maioria dos vereadores hoje estão mais engajados e mais interessados na situação urbanística da nossa cidade. Então, isso é muito importante. A Câmara está aqui também para dar essa contribuição e acatar aquilo que for as sugestões plausíveis da comunidade. Tá bom, Carol? Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Obrigado, Paulo. Obrigada, vereador, pela participação, Paulo também. Vamos passar agora para o Ronaldo, presidente do CMDU. Obrigada aí pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em nome do CMDU, já cumprimento todos da mesa, na pessoa da secretária Carolina. O CMDU é um conselho, então, que vem atuando já há muitos anos de forma colaborativa com os poderes, né, tanto legislativo quanto executivo. E eu vou ser bem breve na minha fala, e já para demonstrar a nossa alegria ou satisfação em receber essa oportunidade do CMDU participar mais ativamente dentro do processo ainda no executivo. Vem trabalhando já há muitos anos muito ativamente quando os projetos estão na Câmara, mas essa oportunidade de atuar ainda enquanto os projetos estão sendo elaborados, né? Essa é uma forma muito positiva e também propositiva por parte do CMDU, que já historicamente ele tem a sua característica de representar vários segmentos da sociedade, especialmente com muitos profissionais de formação técnica específica e outros profissionais de diversas áreas. Então, a gente fica muito feliz por ter essa oportunidade de colaborar. Já analisamos, né, o texto original, ou pelo menos aquele texto que foi primeiramente passado, e o CMDU montou uma comissão, e essa comissão já exarou seu parecer, já tivemos a oportunidade de debruçar a respeito do assunto. Nós temos algumas considerações que poderão ser analisadas e consideradas pela Secretaria. E a respeito da alteração do guarda-chuva, né, do fundo, em relação ao fundo, o CMDU já manifestou seu parecer favorável. Vou aproveitar e fazer uma observação aqui em tempo, né? Nós vemos com bons olhos essa oportunidade da Secretaria, ela diretamente vai fazer os investimentos, ou entende a necessidade de fazer o investimento, está mais próxima da sua gestão. Importante apenas que seja preservado aquele dinheiro carimbado. O que é o dinheiro carimbado? Dependendo da origem desses valores, que eles sejam investidos de acordo com o entorno, dependendo do estudo de impacto de vizinhança que seja no entorno, ou, enfim, as contrapartidas sejam relativas a esse entorno. E, claro, dependendo das origens, ela pode ter uma aplicação mais genérica. Essa é a nossa visão, tá? Quanto ao projeto de alteração do artigo 54 do plano diretor, mediante parecer, a gente levantou algumas considerações importantes. A primeira é que, no nosso entendimento, o parágrafo 1º, como ele está escrito hoje, ele já permite uma série de ajustes, né? Como as alterações, desde que mantidas as funcionalidades. A função é sempre algo que ela visa o atendimento de interesses externos a ela. E, portanto, se a gente tem uma função ali naquela via mantida, o fato dela ser alterada um pouco para a esquerda, para a direita, ou que faça algum tipo de ajuste, o decreto está plenamente autorizado a fazer. E o entendimento do CMDU é que o parágrafo 1º da lei do plano diretor, ele já autoriza suficientemente bem essas alterações.
o ponto que nos preocupa é a questão de, não só em relação à supressão, mas também em relação às alterações do traçado, ela exigiu uma unanimidade por parte dos participantes do comitê, que isso gera também a questão do veto. A importância, então, de se trabalhar isso de forma um pouquinho menos exigente, até porque o GAP já passou por uma situação semelhante, né? E foi necessário fazer essa simplificação no processo. Mas, ainda assim, do jeito que está o parágrafo 1º, as alterações elas são mais fáceis do que colocando um comitê para fazer a sua análise. Então, a gente percebe que a intenção da Secretaria de trazer uma flexibilidade poderia ter um efeito inverso quando a gente institui aqui os parágrafos 2º e seguintes ali, que trazem exigências, 3º e seguintes, na verdade, né, que trazem exigências de parecer por parte de vários representantes, né? A respeito da necessidade de serem efetivos, né, aqueles titulares de cargo efetivo e não comissionados, o entendimento é que poderia ser o comissionado, sim, até porque é normal, natural que a secretaria seja dirigida por comissionados. A gente tem hoje um momento diferente, mas isso é super comum, e nessa seria ali uma exigência, talvez, que não faça muito sentido dentro de uma estrutura hierarquizada, estabelecer que alguém, numa situação abaixo de um comissionado, ele sim possa exercer essa atividade e o comissionado não. Então, o entendimento também nesse sentido. Outro entendimento já verificado tem a ver com a supressão. Na medida em que a supressão ela tem como fundamento no projeto a inviabilidade, em caso de inviabilidade, né, haveria a dispensa da própria execução. Quer dizer, a própria inviabilidade já autorizaria o serviço técnico, por si só, de se fazer um parecer. E a inviabilidade ela já autorizaria a sua dispensa, mas não necessariamente a sua supressão. Tá? Então, uma inviabilidade técnica devidamente demonstrada, ela já estaria autorizada, já seria o suficiente para autorizar a supressão. Já seria autorizada, já temos na lei atual a possibilidade de dispensar a construção daquela via, independentemente da supressão. Tá? Então, aqui a gente resumiu, eu quis resumir os pontos principais trazidos pelo parecer do Conselho. Nós temos aqui já o relator, né, o doutor Eduardo, e ele relatou essa comissão, e no momento oportuno também ele pode falar em nome do CMDU, aqui eu falo em nome do CMDU também, das observações trazidas, para contribuir na análise e desenvolvimento dessa norma, que eu vou fazer questão aqui de reforçar como muito valiosa, porque a sociedade tem necessidade de uma flexibilidade, diminuir as burocracias, e, portanto, nós entendemos que a lei como está hoje, ela já autorizaria de forma suficiente tanto as alterações mantendo a funcionalidade, quanto a dispensa da execução em caso de inviabilidade total. Tá bom? Então, essas são as nossas palavras. Obrigada, doutor Ronaldo. Então, vamos passar a palavra agora para a arquiteta Érica. Muitas dessas contribuições que o doutor Ronaldo já passou vão estar no slide, então é uma maneira também da gente reforçar aí para vocês as contribuições que o CMDU trouxe. Tá bom? Muito obrigada, Érica. Boa tarde a todos. Eu vou ficar de pé porque eu acho que eu consigo explicar um pouco melhor do que de costas ali para a tela. Então, dando continuidade à nossa audiência, a intenção da revisão desses dois artigos da lei, como a Carol já colocou de forma bastante clara, é a resposta a questionamentos que vêm sendo trazidos pela sociedade, né? Então, você pode passar para mim, Fer? Obrigada. Então, a gente vai mostrar aqui a dinâmica dessa apresentação, a gente vai mostrar
O que o texto atual do plano diretor fala? Em destaque o que nós estamos propondo. Quando há comentários que já aconteceram em conjunto nas reuniões do CMDU, que tivemos a oportunidade de participar, a gente vai colocar aqui para deixar de uma forma bastante didática, e o porquê que a gente está entendendo pertinente a alteração, né? Então, nesse primeiro caso aqui, que eu acredito que seja mais simples até de compreender o motivo, né? O plano diretor, no artigo 142, coloca a criação do fundo vinculado ao gabinete para garantir os recursos permanentes destinados ao financiamento da política urbana. A proposta é que seja vinculado à CEPLURB, que é a pasta com a competência para tratar da política urbana, né? Então, como a Carol explicou, o Fundo de Saúde fica na Secretaria de Saúde, Assistência Social, na Secretaria de Assistência Social, por ter mais afinidade aos assuntos do que no gabinete. O CMDU não foi contrário à proposta, mas houve um debate grande da questão dos representantes da sociedade, né? Porque nós temos 8 representantes da prefeitura, das secretarias, e teríamos que ter 8 representantes da sociedade civil organizada. E, no momento, nós ainda não temos todas as nomeações da sociedade civil organizada. A gente acredita que essa questão, no momento da portaria e até das votações, né, tem que ter essa paridade. Eu acho que isso é o que acontece em todos os conselhos. É muito comum a gente ter vagas da sociedade civil organizada, vagas por algum motivo, né? E é sempre pensado no regimento tal do conselho como reduzir, como eliminar esse tipo de desequilíbrio. Então, não seria uma questão a ser tratada na lei, e sim na dinâmica do conselho gestor do fundo, tá? Então, essa é a alteração desse artigo da lei, tá? Por favor. O outro artigo, que é o artigo 54, é um pouco mais complexo. Ele tem 2 objetivos de alteração. O primeiro é essa regulamentação dos ajustes do traçado viário no momento do cadastramento e do parcelamento. Hoje, é permitido mesmo que se façam esses ajustes, mas somente por motivos topográficos e ambientais. E nem tudo se resume a questões topográficas e ambientais. Então, o mercado imobiliário, os proprietários de terra e os vizinhos de áreas proprietários de terra, muitas vezes veem como uma área desperdiçada, você mudar um pouco a posição dessa área, mesmo que não por questões topográficas e ambientais, você consegue, com aquele viário, atender uma população, por exemplo, que está ali do lado e que não teve, no momento da sua ocupação, todo esse planejamento. Então, a ideia é a gente unir esforços, somar ações em conjunto com todo mundo, para que esse sistema viário, que custa dinheiro para quem está fazendo, seja mais bem aproveitado, tanto dentro da própria terra quanto para o entorno. Então, muitas vezes, o que acontece quando a gente está fazendo lá o plano diretor? A gente está olhando a cidade lá do alto de um avião. A gente não tem nem sequer todos os detalhes das glebas, das divisões, nem todas ainda são cadastradas. Então, a gente não tem o detalhamento disso. E não temos, muitas vezes, a noção do que está sendo aprovado. Agora não, agora está mais dinâmico, né? As coisas estão mais modernas. Mas, na época do plano diretor, tinha muita coisa em análise pelo setor que ainda não estava tão dinâmico. A gente não sabia o que estava sendo aprovado de parcelamento, por exemplo. A hora que chega uma diretriz viária que não está compatível com o parcelamento que foi instalado nesse meio tempo, lembrando que o plano diretor ficou concluído em 2016, mas só foi aprovado em 2018, nós tivemos um lapso de tempo. E aí acontece de uma diretriz viária estar desenhada num local no plano diretor, mas estar executada no outro local, porque esse loteamento aqui, do lado, foi colocado num outro local. Ele ainda não estava sob a régide do plano diretor atual. Então, por esse motivo, a gente percebe uma série de detalhes que a gente precisa ir costurando nessa malha urbana, né? O segundo objetivo é que a gente crie uma rede coletora
para o transporte público, para o pedestre, para o ciclista. O que é isso? O plano diretor coloca lá em todos os seus artigos a prioridade ao pedestre, a prioridade ao ciclista, a prioridade ao transporte público. Para isso, nós temos que ter sistema viário capaz de fazer isso. Então, quando a gente está analisando, hoje em dia, um projeto de um loteamento ou de um cadastramento, é normal que a gente coloque um sistema viário situado a cada 500 metros uma via coletora. O que é a via coletora? É aquela rua que pega o trânsito das ruas locais para levar até uma via mais rápida, até uma via arterial. Ela é a espinha dorsal de uma cidade, né? E todas as cidades mais modernas têm um plano de rede coletora. Não queremos sair traçando viário no plano diretor a cada 500 metros, porque disso depende o projeto, né? O projeto do loteamento vai definir aonde a melhor posição. Mas a ideia é que a gente tenha essa rede coletora com 500 metros, com uma certa flexibilidade, aí, uma porcentagem para lá e para cá, para acomodar o projeto do loteamento. Nós temos estudos, muitos estudos, mostrando o porquê desses 500 metros. Né? Porque, da onde que nós tiramos 500 metros, afinal de contas? Né? Então, nós temos estudos da WRI, do IPT, que é o Instituto de Pesquisa e Transporte. Nós temos muitas instituições nacionais e internacionais estudando e adotando esses 500 metros como o tamanho máximo até. Né? A gente está pondo aquela porcentagem para que a gente consiga ter uma rede coletora para uma densidade média, que é o que nós temos em Campinas. Mesmo onde nós temos o coeficiente um pouco maior, nossa densidade é considerada média. Né? Então, nós temos os diversos motivos do porquê os quarteirões menores e essas vias coletoras vão acabar formando quarteirões de, no máximo, 500 em 500 metros, é 180 pela lei de uso e ocupação, mas aí a gente tem os fechamentos e tudo mais, então, a cada 500 teríamos que ter, pelo menos, uma via coletora. Ela ajuda na questão da velocidade do trânsito. Quando você tem mais cruzamentos, o carro acaba andando mais devagar. A gente tem uma melhor interface com o pedestre e com o ciclista quando a gente tem essa redução de velocidade. A gente tem uma conectividade viária melhor, principalmente para quem está andando a pé, de bicicleta, ou que está caminhando até um ponto do transporte público. Pode passar? Então, a gente tem a questão do desenho das cidades seguras, né, que eu acabei de comentar. A gente, em geral, agora a gente tem, inclusive, essa nova terminologia, que é a cidade de 15 minutos. O prefeito, inclusive, abordou esse assunto numa reunião em que ele participou do Fórum das Nações Unidas. Né? O que é a cidade de 15 minutos? É uma cidade que próxima às coisas, que você consiga realizá-las em 15 minutos. Você tem padaria, farmácia, claro, isso você tem em todos os lugares, mas você tem um equipamento público, um equipamento de saúde, e você consegue se deslocar e resolver a sua vida cotidiana nesses 15 minutos. Né? Esse é mais um estudo, né? A cidade de 15 minutos tem proposto até menos do que 500 metros como rede coletora. Nós estamos fazendo aqui uma proposta mais equilibrada, que é o que a gente já tem simulado e ensaiado nos cadastramentos de glebas que têm aparecido para que a gente estudasse. Então, qual é a proposta do artigo 54? Para começar, o caput do artigo não muda, ficam estabelecidas as diretrizes viárias indicadas nos anexos 16 e 17 desse plano diretor, que constituem o sistema viário estruturador do município. Esse é o caput, que já está lá na lei de 2018 e não será alterado. Aí o parágrafo 1º, ele fala: as diretrizes de que trata o caput deste artigo poderão sofrer ajustes e complementações no momento do cadastramento de glebas e da análise de parcelamentos de áreas e empreendimentos, devido às condicionantes ambientais e topográficas, desde que mantidas as características funcionais da via. O que nós estamos propondo é que
além dos ajustes e complementações, pode ter alteração do traçado por aqueles motivos que eu expliquei agora no início da minha fala, né? Então, e aí o texto proposto é o que está do lado de cá, com as inclusões em azul. Então, as diretrizes de que trata o caput desse artigo poderão sofrer ajustes, complementações e alterações de traçado no momento do cadastramento de glebas, da análise de parcelamento de áreas e empreendimentos, devido a condições ambientais, urbanísticas e ou topográficas, desde que mantidas as características da via e ou a ligação prevista originalmente. Porque, às vezes, você mantém a característica, mas não prevê a ligação. Então, você precisa manter a ligação. Ou poderão ser suprimida, observado o disposto do parágrafo 6º. Por quê? Porque, muitas vezes, ao longo desses anos todos, de 2018 para cá, a cidade se configurou de uma forma que ali naquela gleba você até coloca a diretriz viária, mas ela já não liga mais nada a lugar nenhum. Porque naquele lapso de tempo as coisas foram aprovadas. E hoje em dia é uma diretriz que só vai... Tudo bem, o CMDU coloca essa questão da dispensa. A dispensa é algo previsto no momento do loteamento, não do cadastramento. E a dispensa em si não está eliminando a diretriz. Então, a gente não está resolvendo o problema. Porque quando a gente fala, nós vamos tirar uma diretriz daqui, a gente precisa saber, então, como é que nós vamos resolver esse trânsito aqui sem esse pedacinho de rua. Nós não podemos simplesmente falar, não vamos executar. Porque isso o município não pode, né? Nós, como servidores públicos, nós temos, sim, que pensar na alternativa. Não passa mais aqui, não tem mais como passar o trânsito, não só de carros, mas também do pedestre, do serviço do transporte público. Nós temos que pensar para onde vamos pôr, então. Então, pode até ser uma solução no momento do parcelamento, mas não é uma solução definitiva para o estabelecimento de diretrizes viárias. Aí a gente acrescentou parágrafos, né? Os ajustes ou alterações de traçado de que trata o parágrafo 1º desse artigo serão permitidos em áreas urbanas cujo entorno seja consolidado, quer dizer, áreas que estão mais distantes, nós, como não temos ainda nenhum tipo de referência, nós temos que seguir o combinado ali, que é aquela rua, né? Nós não podemos ficar alterando para lá e para cá, porque senão vai ficar uma conversa de doido. Um está trabalhando com a diretriz para o lado de cá, o vizinho está trabalhando com a diretriz para o lado de lá, porque a gente ainda está numa área não urbanizada. E aí, é claro, tem que estar comprovado tecnicamente a impossibilidade técnica para a implantação da via, para não sairmos aí cancelando todas as diretrizes viárias estabelecidas no plano diretor, né? E aí, quando a gente coloca entorno seja consolidado, tem um parágrafo lá na frente que fala o que é entorno consolidado. Então, áreas urbanas cujo entorno consolidado são as áreas contíguas a loteamentos regularmente aprovados e implantados na zona urbana de Campinas. O CMDU apontou a necessidade, inclusive, de incluir os núcleos irregulares. É verdade, né? É importante. Então, nós até estamos propondo aqui, para o debate, a acrescentar ou áreas contíguas a ocupações irregulares dentro do perímetro urbano. Perímetro urbano, e acho que talvez seja importante colocar, inclusive, zona de expansão urbana, nessa, né, considerando que nós temos agora a zona de expansão urbana. O parágrafo 4º, né, a impossibilidade técnica de que trata o artigo 3º, o parágrafo 3º desse artigo deverá ser comprovada e justificada de forma unânime, multidisciplinar, composta por titulares de cargo efetivo da Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura, Verde e Transportes, podendo ser consultadas outras, né? Outras secretarias, quando necessário. Qual que era a intenção? A intenção é a gente ter uma equipe perene. E por que o servidor público? Porque ele é mais razoável pensar que ele permanece entre as diversas gestões. O comissionado nem sempre, né? Tem alguns que permanecem, mas tem alguns que acabam saindo da prefeitura, né? E era esse o motivo. O CMDU trouxe essa questão do GAP, da questão da unanimidade, que complicou um pouco mesmo a vida do GAP, e essa questão dos efetivos, né? A gente entende que seria, assim, o mais adequado
tecnicamente, eu acredito que seria uma possibilidade da gente ter perpetuar um parâmetro de análise, mas a gente acha que toda ajuda é bem-vinda. Então, se os comissionados vão fazer parte dos estudos, ótimo. Então, a gente está propondo uma nova redação aqui para debate desse parágrafo, que seria: a impossibilidade de que trata o parágrafo 3º desse artigo deverá ser comprovada e justificada pelo interessado. Então, ele traria um estudo comprovando, e aceita pela maioria dos órgãos da administração pública municipal envolvidos no processo de análise. Então, teríamos a manifestação de cada setor coloca ali para análise pelo técnico que julgar competente. Esse parecer vai ser assinado pelo técnico e, claro, encaminhado pelo seu secretário, sendo, então, a pasta continua responsável pela análise da mesma forma. Para os casos tratados no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º desse artigo, a equipe multidisciplinar deverá atestar que a função original está definida e permanece atendida. Uma vez que nós não estamos mais colocando uma comissão, a ideia aqui foi alterar para a função originalmente definida permanece atendida, o que deverá ser aceito pela maioria dos órgãos da administração pública municipal envolvidos no processo de análise. Então, todos aqueles lugares que a versão original da lei estava propondo a comissão como validadora, nós estamos propondo que os órgãos da municipalidade façam essa análise. Aí vem a questão da supressão, que a gente também estava propondo a comissão, né? Da mesma forma, a gente aqui está propondo. A supressão prevista no parágrafo 1º dependerá de estudos técnicos que comprovem a impossibilidade da implantação da via, tanto no local onde estava previsto, né, no plano diretor, quanto em locais alternativos. Deverá ser comprovada e justificada pelo interessado. Então, o interessado está vendo ali no momento do seu parcelamento que não consegue colocar a via ali, ele vai fazer um estudo, vai demonstrar o porquê disso, e a prefeitura vai analisar, e se a maioria dos órgãos envolvidos aceitarem, será aceita essa supressão. Tudo isso precisa ser dado publicidade. Pode passar? Nossa, alguma coisa esquisita aqui. Para os casos em que for... Bom, aqui era o que estava na nossa proposta, né? E o CMDU entendeu que a gente não poderia alterar essas diretrizes viárias através de decreto. Então, tanto para os casos em que é possível a alteração do traçado, o ajuste do traçado, quanto à supressão, nós estávamos propondo editar um decreto, demonstrando tudo isso com as explicações, os considerandos do porquê, garantindo a publicidade e a formalização dessa alteração ou supressão. O CMDU entendeu que a proposta não atende o princípio da reserva legal, ou seja, que uma lei só pode ser alterada por outra lei. Nós estamos trazendo aqui um contra-argumento para debate, porque já que estamos num debate, né? Na medida que o plano diretor, a gente está colocando esse artigo no plano diretor, então está em lei, prevendo que esses ajustes com essa base técnica, com decreto, a gente está dando essa transparência, seria alterado por decreto, então a gente, como por exemplo, a listagem de atividades dos quinais, a gente faz constantes ajustes porque os quinais alteram lá no governo federal e a gente tem que adequar aqui, né? Então, da mesma forma que essa coisa é dinâmica, as restrições aeroportuárias mudam lá, a gente tem que alterar aqui. As coisas têm uma certa dinâmica que requer, hoje em dia, uma celeridade. Então, a proposta, a gente está pondo no plano diretor que um decreto vai ser capaz de fazer isso. É diferente de você não prever num instrumento legal, que pode ser feito por decreto, e começar a fazer por decreto. Então, essa é a nossa visão da coisa. E, por isso, estamos propondo que permaneça com essa questão dos decretos. Tá? Aí vem aquela outra parte da lei, que a cada 500 metros a gente tem a rede coletora. O CMDU nos perguntou por que 500, de onde veio 500, e, por isso, a gente iniciou nossa apresentação mostrando todos os estudos.
Nós temos calhamaços de estudos, nós temos um texto um pouco mais resumido e explicativo. Tudo isso a gente pode consultar no nosso SEI, que está tratando do assunto. E nós continuamos entendendo que não existem números mágicos nem números perfeitos. É tudo uma questão de laboratório vivo. A cidade é um laboratório vivo. À medida que a gente coloca uma proposta baseada em alguns estudos, a ideia é, vamos colocar, vamos entender o que é isso. Com certeza é melhor do que a gente tem hoje, quilômetros de muro. Isso eu não tenho dúvida, nem eu, nem a equipe técnica que trabalhou com a gente. Tá bom? Eu acho que acabei. Era isso que a gente tinha para apresentar. Está aqui o contato da secretaria. Eu agradeço a paciência de todos. Obrigada, Érica, pela apresentação. E obrigada pela explanação. Essa ideia que nós tivemos com relação a toda essa alteração da legislação. Nós temos aqui, podemos agora dar início à nossa abertura à fala, né, que é o segundo momento da nossa apresentação. Temos inscrito pela presença aqui das pessoas que estão nessa audiência pela ordem. Eu ia solicitar a todos que se inscreveram nessa audiência presencialmente, tá? A gente tem o púlpito aqui e o microfone, que as pessoas se direcionem até aqui. A gente não tem um microfone que vai ficar rodando. Então, eu peço a todos que falem o nome, se representa ou não a entidade, até para que as pessoas que estão nos assistindo, né, tenham também a clareza da participação aqui. Quero agradecer que nós temos hoje praticamente quase 41 pessoas online, né? Então, nós temos um público bastante que está nos assistindo, né? E reforço que as contribuições que as pessoas forem fazer via chat, a nossa equipe vai responder por e-mail essas observações e essas contribuições, tá? Então, isso é muito importante. Eu vou passar a palavra ao Sérgio, né? Nós temos aqui o Francisco de Oliveira, ele está presente? Chico? Tá. Você não vai falar? Nesse espaço, não. Tá ok, então se abstém. José Carlos Cios, que se inscreveu, está aqui presente? Saiu. Então, Amanda está aqui. Depois da Amanda, Tereza Penteado e Vanderlice. Nós temos hoje essas 3 pessoas inscritas, né, no início dessa audiência, e depois a gente pode abrir ao público que aqui, depois da explanação da Érica e os considerandos do CMDU, a gente pode as pessoas levantarem a mão e se inscreverem novamente, tá ok? Vamos lá, muito obrigada, Amanda. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa na pessoa da secretária. Meu nome é Amanda, eu sou advogada e eu tenho uma dúvida em relação à diretriz viária. A arquiteta informou que quando foram feitas as diretrizes, eram por imagem aérea, etc. e tal. E eu tenho uma área, que é uma área específica, que a diretriz, existe ali, são duas glebas, e a diretriz ela é toda assim, entendeu? Minha dúvida é, onde é possível fazer a consulta de onde essa diretriz passa? Se ela é metade para cada gleba, se ela está mais para lá, se ela está mais para cá, entendeu? Eu não, na verdade, assim, não é interessante hoje colocar essa gleba para análise, porque ela não vai ser cadastrada agora, entendeu? Mas eu queria saber onde é possível fazer essa consulta. Amanda, obrigada pela sua pergunta. Hoje as diretrizes viárias estão no portal do zoneamento online que você possa consultar. Como a Érica colocou, na discussão do plano diretor, a gente não tem a titularidade que é o levantamento planimétrico de todo o território. Então, a gente tem essa dificuldade de entender a propriedade, tá? Porque nós não temos uma base e que a gente consiga identificar os limites dessas propriedades. Então, na época, a gente desenhou sobre fotos aéreas,
não tínhamos ainda curvas de níveis, nenhuma base topográfica que permitia trazer elementos, né, de recursos hídricos, de topografia, de erosão, enfim, declividade. Então, essas diretrizes foram traçadas e, às vezes, ela pega metade de propriedade. Então, é no momento do cadastramento que aí a gente tem o levantamento planeotimétrico topográfico do local, que a gente consegue traçar a diretriz, se metade vai ficar numa propriedade e metade em outra. Quando a gente começou a ter uma nova postura de entender a diretriz e trazer os empresários para discutir essas diretrizes com a gente, no momento do cadastramento, a gente percebeu que essas diretrizes não dá para ficar metade de um lado, metade de outro, se é uma via de 14. Quem que constrói metade de uma rua? Né? Então, a gente começou a trabalhar essas diretrizes de uma outra forma. Se são diretrizes de avenidas largas, coletoras, de 18, 14 metros, que é exequível até o canteiro central, que você consiga fazer uma drenagem, uma pavimentação, uma calçada de um lado da via, e o outro proprietário divida os ônus, né, vamos dizer, porque é um desprendimento de dinheiro na implantação de todo o sistema viário do loteamento, que isso seja dividido entre os proprietários. Então, a gente só consegue isso no momento do cadastramento, que eu consigo o levantamento planeotimétrico, que a gente consiga definir com exatidão. Tá? Respondido? Eu queria perguntar assim, e esse levantamento planeotimétrico, ele tem que ser apresentado pelos proprietários, é só nesse momento que eu vou ter certeza de onde que vai passar. Correto, somente nesse momento. A gente tem um projeto de lei que está na Câmara do cadastramento espontâneo, que é uma maneira, inclusive, da gente, a gente já é questionado pelo Ministério Público da gente não ter o reconhecimento total do território. Tá? Então, a ideia desse cadastramento espontâneo, além da gente possibilitar a gente saber a titularidade dessas glebas em todo o território, tanto da área urbana quanto rural, é também isentar de tributos na área urbana de IPTU anterior a 5 anos. Né? Então, a gente entende que esse projeto de lei, que depois o vereador pode até comentar, a gente consiga entender esse território melhor, que hoje é um universo desconhecido. E se a gente for buscar somente a matrícula no cartório, aquelas descrições, né, são complicadas também da gente territorializar isso na base de dados. Então, é só com o levantamento planeotimétrico que o proprietário nos fornece que a gente consegue montar a quebra-cabeça da cidade. Né? Então, é só nesse momento, infelizmente, que a gente consegue. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos chamar a Tereza Penteado. Oi, boa tarde. Boa Será que eu tarde. posso apoiar aqui? Ou vai ser muita Eu folga? acabei, desculpa, Pode, Tereza, né? só me atentando que a gente vai ter que cronometrar Perto desse o outro não tempo dá. aqui. Isso, pedi para a Érica me assessorar aqui. Então, eu venho aqui mesmo, tudo bem, vai. Primeiro, eu queria lembrar que esse mapa citado aqui, essa foto aérea, é de 2014. Então, nós já estamos defasados, não consegue nunca arrumar nada. Realmente, é uma vergonha. Quanto ao conselho, que foi falado aqui, que não tem paridade, a Érica falou que, no momento da nomeação, isso vai acontecer. Já foi nomeado. Nós estamos lá. Nós fomos nomeados pelo Condema. E ele não tem paridade. Então, isso vai dar problema. Tá? Sobre a faixa, só para falar que foi desfavorável. Você deu todas as dicas, mas não falou essa palavra. E vamos lá, agora sobre essas leis, eu vou lembrar que essa 189, ela tem uma ADIM, que os advogados já formados podem me ajudar nessa sigla, mas tudo bem. Depois a gente consegue ver o que é, que eu não consigo guardar esse nome. Ação direta de inconstitucionalidade. Obrigada. Ele tem alguns artigos, essa lei, que são inconstitucionais, isso aí está até no site da Prefeitura. E eu vou ler aqui um negocinho aqui, que é da
da época da elaboração do plano diretor, é uma proposta, elaboração, parte 2, diretrizes e propostas. E aí ele fala aqui, as diretrizes viárias estabelecidas nesse plano diretor, mapa X está vazio e tabela X vazio, são prioritárias e constituem um sistema viário estruturador, podendo sofrer ajustes e complementações no momento do cadastramento de glebas, na análise de parcelamento de áreas e empreendimentos e no desenvolvimento de projetos executivos, devido a condicionantes ambientais e impactos no tráfego previstos pelos empreendimentos a serem aprovados. Poderá ainda ser indicada a implantação de vias de caráter local a serem definidas no momento de análise do parcelamento do solo. E vou ler só mais uma coisinha, que é desse ADI, que não vou ler inteiro, não, mas o que ele fala aqui é que, pelo que eu entendi, se não foi isso, vocês me corrijam, o que delimita um perímetro são as diretrizes viárias. Então, é uma loucura você poder mexer numa diretriz viária, que você vai mexer em tudo que está dentro. Tá? Então, eu acho que isso aí não está muito certo. E, concluindo, eu acho que, se são necessárias mudanças, que se comece a estudar isso num planejamento global da cidade. A cidade deve ser planejada com o melhor para todos, e não para alguns. E os empreendimentos têm que atender à legislação e não o contrário. Ou ele se enquadra, ou ele não faz. Tá certo? E decreto não pode mudar a lei. Se o que for decidido no final dessas discussões tiver algum tipo de ilegalidade, com certeza isso será discutido judicialmente. A gente já falou isso até no CMDU, que a gente está lá também. E lembro aqui que a Lei 207/18 da expansão urbana está sendo questionada pela Procuradoria do Estado, juntamente com a Lei 8161 de 94, no seu artigo 2º, que funcionou até 2018 e que é inconstitucional desde a sua origem. Isso é bom para o vereador xeretar lá. Ela foi feita como PLO e ela tinha que ser PLC. Várias estão assim. Nós estamos fazendo um arquivo disso. Obrigada. Bom, vamos manter a ordem, por gentileza. Tereza, obrigada aí pelas suas colocações, tá? Tereza, essa questão do CMDU, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a gente, com a Duna, já te disse que a gente sabe que tem que ter paridade. Nós vamos, o fundo não vai entrar em operação enquanto a gente não buscar só essa situação de paridade. Infelizmente, o Fundap não indicou, e nem o Concidades, que a gente vai ter que retomar o Conselho de Cidades, mas, enfim, é uma questão de ordem mais administrativa e legal na operação do fundo, e isso eu acredito que não justifica o mérito da gente transferir o fundo para a nossa secretaria lá de planejamento, que detém toda a questão do planejamento e ordenamento do território. Então, a gente sabe da sua colocação, muito bem-vinda, e a gente vai trabalhar para ter essa paridade, sim. Com relação à incondicionalidade da questão do decreto, permitir uma alteração do plano diretor, né, depois o doutor Rafael quiser complementar, isso passou pela Procuradoria do município, né, simplesmente a gente não está deixando de ter um documento legal que justifique essas discussões, alterações e adequações. A cidade é um organismo vivo, né, a palavra diretriz já diz que é uma diretriz, é uma intenção de ligação, e ela é sustentável diante de toda uma discussão, não só do empreendedor, que é técnico e sabe dizer qual é a melhor situação para não gerar um muro de arrimo no terreno, onde pode cortar e aterrar da melhor forma adequada, desde que a gente não perca as ligações importantes e as conexões com a cidade, né? Então, isso a gente está discutindo, temos já uma audiência marcada com o Ministério Público, tá? A gente vai levar esse projeto de lei para discutir junto ao Ministério Público. Eu acho que é importante essa participação do Ministério, né, na construção desse PL. Então, nós estamos vindo aqui na sociedade para que a gente chegue na audiência junto à Câmara a uma lei muito mais estruturada e debatida, não só na esfera da sociedade, como o Ministério Público. Então, Tereza, eu quero te tranquilizá-la, que nós vamos ao Ministério, sim, já está agendado esta reunião com o doutor Pedro.
Tá? Com relação a 207 da expansão, não é objeto desse capto deste projeto de lei. Nem que a gente, se precisar, que a gente faça uma adequação, ou que busque a alteração dos artigos da Lei 207, que é a lei da expansão, é um outro projeto de lei. A gente está adequando as diretrizes que estão dentro do perímetro urbano que o plano diretor trouxe. Tá? Então, só fazendo aqui uma ressalva, se tiver que vocês entenderem que há necessidade da Secretaria de Planejamento fazer um outro desenvolvimento de uma minuta de projeto de lei que trata da expansão, bora lá, vamos fazer o estudo, vamos pesquisar, né? E eu gostaria de deixar aqui bem claro que esse projeto de lei não é da secretária, não é de vereador, não é da sociedade, sim é uma necessidade que a equipe técnica, no momento do cadastramento, observou que precisaríamos avançar. Tá? Então, não tem interesses de A e B, empresário, ou secretário, ou vereador. Isso, a SEI foi criada dentro do Departamento de Planejamento Urbano, que a equipe viu as dificuldades de se adequar a essas diretrizes para o melhor desenvolvimento da cidade. Tá? Então, essa SEI foi surgida dentro de um questionamento técnico da equipe de planejamento que coordenou o plano diretor e foi a equipe que coordenou e desenhou essas diretrizes viárias de uma forma, infelizmente, precária, porque a base de dados era 2014, sem qualquer tipo de informação topográfica. Então, eu gostaria de deixar bem claro nessa audiência, né, que não tem interesses nem do doutor Dário, nem do prefeito, nem mim como secretária, nem vereador que está aqui, e nem de empresários que estão aqui. Tá? Isso é uma necessidade somente técnica na construção dessas diretrizes que permite a gente ter uma flexibilidade na hora de projetar. E de não ter o seu rígida da forma como sempre foi vista. Então, a ideia é quebrar esse paradigma que a gente tem, que as diretrizes só podem ser alteradas por lei. Então, se fosse assim, loteamento teríamos que aprovar ele por lei, porque a gente constrói diretriz no momento do loteamento. Tá ok? Então, vamos falar com a Vanderlice? Obrigada, Vanderlice, pela participação. Boa tarde a todos, eu sou Vanderlice, sou representante da Casa Hacker, sou engenheira aqui em Campinas e também faço parte do CMDU. Quero parabenizar a explicação de que vocês trouxeram hoje, agradecer a Érica, porque ficou muito mais claro hoje do que no dia da reunião no CMDU, agradecer também a sensibilidade de ter adequado vários pontos que nós no CMDU trouxemos para vocês, e para dizer que alguns pontos, igual a Tereza nos trouxe aqui, do artigo 54, que a gente já tinha discutido lá no plano diretor. E é como se a gente estivesse meio que repetindo agora, né? Que a gente já foi falado lá atrás, que era necessário que, quando fosse fazer o cadastramento dessa gleba, seria necessária a modificação, e nós já tínhamos discutido. Talvez na lei não ficou muito claro, e no entendimento dos técnicos não ficou tão claro. Né? Que isso a gente vê, que lei... Por exemplo, eu sou engenheira, não sou advogada. Então, a gente tem uma interpretação, às vezes o técnico que está analisando o processo tem uma outra interpretação, então as coisas às vezes ficam um pouquinho confuso e talvez na lei não estava trazendo tão claro como a gente tinha discutido no plano diretor, como a Tereza mesmo já tinha lido aqui. Então, eu quero agradecer a vocês, né, por ter se atentado, ter adequado alguns pontos, e só essas questões que a gente sempre parece que, às vezes, meio que volta lá atrás, rebate uma coisa que a gente já tinha estudado. E a Érica participou na época da discussão do plano diretor, né, Érica? Então, assim, a gente está se atentando a isso. E quero agradecer a todos aqui que estiveram hoje, tá bom? Obrigada. Obrigada, Vanderlice. Só fazer um complemento. Realmente, a gente discutiu muito, né? Não só a Érica, como eu estava como diretora de planejamento. Só que a lei, esse artigo 54, fala apenas de questões topográficas e ambientais, mas, às vezes, a diretriz, por uma questão de mobilidade ou por uma diretriz que perdeu aquela função, porque isso foi discutido junto com a INDEC no momento do planejamento, dentro do traçado dessas diretrizes, a INDEC desenvolveu o plano viário. Né? E aí, às vezes, aquela diretriz, pelaquela largura, pelaquela classificação, ela perdeu sua funcionalidade. Então, o artigo 54, a gente pensou naquela época só numa questão topográfica e ambiental, mas não na classificação, não na largura, não numa supressão. Né? Eu vou passar a palavra à Érica, ela gostaria de complementar. Caso você queira também voltar à inscrição, eu te coloco aqui depois no final, tá bom? Tem razão. A gente se sente o tempo inteiro indo e vindo, mas eu acredito que esse é o processo de construção da cidade. Né? E que bom que a gente consegue voltar e ir melhorando
a redação da lei, porque é isso mesmo, a gente discute uma coisa nos debates. A hora que vem a realidade, as glebas, enfim, para análise, muita coisa que não foi pensada, ou que foi pensada que aconteceria de uma outra forma, acontece diferente, né? Então, quando a gente colocou no texto a questão topográfica, para nós abrangia, não é nem que foi alterado depois, não foi redação nossa mesmo. E para nós já abrangeria todas essas questões, mas surgem outras que são dessa defasagem que a gente teve e esperamos que não teremos mais de bancos de dados, que por mais que a foto seja de 2014, o nosso banco de dados é atualizado. Um loteamento à prova hoje, rapidamente ele já está no nosso banco de dados. Um cadastramento à prova hoje, imediatamente está no nosso banco de dados. Então, a gente consegue traçar novas diretrizes com a realidade hoje, por mais que a foto não seja de hoje, né? E são essas questões, né? Então, quando veio a Amanda perguntar da questão da diretriz, como é que eu sei onde passa, sempre que a gente tem já o cadastramento, a gente é mais assertivo, mas a gente ainda não tem de tudo. E aí é nessa hora que aparecem essas outras possibilidades de interpretação. E como o servidor público só pode fazer aquilo que está previsto na lei, a gente tem que prever essa possibilidade. Senão, parece bobagem, mas engessa o serviço do servidor público. Independente de ser comissionado ou concursado. Né? Vamos lá. Ana Letícia. Tem mais? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria parabenizar primeiro a equipe toda por desenvolver, está sempre pensando em prol da cidade, no desenvolvimento da cidade, alterando as legislações de acordo com o que é pensado aí, a estrutura de todo o plano. Primeiro, você já respondeu minha primeira pergunta em relação às áreas de expansão urbana, então aí depois a gente volta a conversar. Em segundo, eu só queria entender se foi considerado, na questão dos 500 metros entre vias coletoras e arteriais, a LAC, a Lei 208 de 2018, que ela prevê no artigo 49, a área máxima de 650 mil metros quadrados, e aí daria tipo uma lateral de 800 metros. Seria isso. Obrigada. Espera que a Érica vai te explicar, mas essa situação seria para quando não é um loteamento fechado, tá? Então, porque quando é loteamento fechado de acesso controlado, ele já nasce dentro do processo de cadastramento pleito disso, tá? Então, mas aí você vai entender a metragem mínima do LAC, tá? A Lei 208, ela fala do mínimo, do máximo 650 mil. Convenhamos que não é uma cidade voltada para o pedestre, 650 mil metros quadrados murados. Então, a intenção é que a gente faça as alterações no plano diretor e para casos que ainda não são o LAC, né? Mas que haja também esse ajuste, porque, como a gente está falando, a cidade é um organismo vivo e cheio de experimentações, né? E os 650 mil nos parece, dentro dos estudos, do que existe de mais moderno, é bastante, né? Então, se formos ter esses LACs, até mesmo em que locais, aonde é permitido, daí isso tudo vai ser estudado na 208, mas, por enquanto, aonde é LAC, permanece LAC, com a metragem. Se precisar, Ana, né, Letícia, a gente deixar claro que dentro do loteamento de acesso controlado, a gente já tem isso configurado na 208, né? Então, por isso é importante de nascer ele já lá, que não pediu fechamento. Alphaville Zero foi nosso case aí, né? Então, aí a gente pode deixar claro, de repente, uma redação, né? Então, quando ele pleitear um loteamento de acesso controlado, a gente já tem essa metragem quadrada, há de se a gente rediscutir essa questão de 500 e 500, né? Que a gente deixe isso bem claro para, numa lei, não contrapor aquilo que está no outro artigo, né? Então, a gente pode, sim, bem-vinda à observação, tá? A gente pode tentar rediscutir internamente essa sua colocação. Não estou dando nenhum veto aqui, não, nenhum, né? Mas a gente pode incorporar que realmente, se na lei fala um jeito e a gente está aplicando outro, de que forma isso fica, tá ok? Bom, Hugo
Monteiro? Tá junto. Ah, então tá bom. Francisco Coelho? Eu acho que já foi. Foi embora. Ronaldo Tanimoto? Acho que... Ronald? Ronald estava do lado da Tereza. Acabou. Então, acho que as nossas perguntas acabaram respondendo aí de uma forma. E o Lorenzo... E depois, Vinícius, por gentileza, vê se tem alguém na internet que queira fazer alguma pergunta. Tá, por gentileza. Obrigada. Olá, boa tarde. Sou Lourenço, do Colégio Notre Dame. Na verdade, eu queria solicitar um esclarecimento. Eu vi pelo texto proposto, né, que parece que ele vai tratar de áreas a serem cadastradas e áreas a serem loteadas. E a minha pergunta é em relação a diretrizes estabelecidas sobre áreas já cadastradas e já consolidadas. Como que isso vai ser tratado nesse projeto de lei? E, especificamente, eu queria aproveitar aqui uma fala, né, da Érica, especialmente quando se trata, por exemplo, de uma diretriz estabelecida depois em função da 6766, sobre área já consolidada e cadastrada, que liga nada a lugar nenhum. Lourenço, vamos lá. As diretrizes, elas são inseridas no momento do cadastramento para receber um futuro empreendimento. Ou ele vai empreender em gleba, ou ele vai atender a 6766, dependendo da situação que é essa gleba. Se ela for empreender em gleba, ela tem que atender o artigo 90 e 91 da 208, de ser a menos uma diretriz de alargamento, se tem um comprimento de quadra, se tem toda a infraestrutura, porque hoje a 208 prevê você empreender em gleba para algumas situações. Tá? Essa diretriz viária, para ela estar inserida e projetada nessa gleba, e ao qual ela vai cortar a sua gleba, obviamente você vai cair na questão do parcelamento do solo. Porque o artigo 90 e 91 permite somente alargamentos. Então, você já tem uma via na frente, você vai alargar ela, então ela incide uma parte na sua propriedade. A partir do momento que você abre o viário, a lei federal exige o parcelamento do solo, que é 6766. E aí você vai ter que poder doar todas as diretrizes, atender todos os requisitos de áreas permeáveis, áreas de equipamento público, EPC, sistema de lazer, área verde, enfim, tudo que a lei regra. Ah, mas eu tenho uma gleba e a diretriz está cortando, está passando na minha gleba. É no momento do cadastramento que a gente vai verificar se a sua diretriz está vencida. Né? O fato de você ter o cadastramento e não ter empreendido, essa diretriz venceu. E a prefeitura acabou, na discussão do plano diretor, propondo as outras ligações. Porque não necessariamente você tem uma gleba para aquele uso, mas futuramente você pode alterar esse uso. A gente tem muitas glebas de cadastramento, que às vezes eram galpões logísticos, até galpões logísticos, até áreas industriais, que pelo novo zonamento se tornou uma zona mista, que permitiu você levar a área residencial, então ela deixou de ser uma área industrial ou uma área comercial, ele está edificando. Então, de repente, por esse adensamento, surjam diretrizes no momento do processo de cadastramento. Né? Então, a diretriz, que é da Escola Notre Dame, que é o que o senhor é do Colégio Notre Dame, né? Aquela diretriz é uma diretriz marginal à rodovia. Além de ser uma exigência do plano diretor, é uma exigência da Lei 6766, que ao longo das rodovias, faixa de duto, oleodutos e rodovias, a gente tem a nossa faixa não edificante. E aí, essa faixa não edificante de 15 metros, a gente destina para a nossa via marginal municipal. Tá? Então, independente, se essa gleba estava lá atrás, em 1900 e bolinha, né, e antes da 67, antes da Lei Lema, que é a Lei de 79, não se definia essa como diretriz geral de que, ao longo dessas rodovias, nós tínhamos que ter as vias marginais municipais, pode ser que lá atrás ela não tinha essa diretriz. Mas aí ela ressurgiu nessa discussão nova do ordenamento, não só da lei federal, como do plano diretor trouxe. Né? Mas isso é um caso específico que a gente está discutindo com os advogados dentro da Escola Notre Dame. A gente entende que aquele viário é importante e a gente está buscando algumas soluções técnicas e legais dentro do processo de aprovação do colégio.
tá? Secretária, o Rondo de Tanimoto, arquiteto, ele já havia feito inscrição, retornou. Queria fazer sua pergunta. Obrigado, Pois desculpa. Remédio de hipertensão com diurético é uma tristeza. Quem tem, entende. Vereador, Zé Carlos, que eu conheço pessoalmente, e demais autoridades, não conheço a todos. É só deixar registrado, assim, pela apresentação, entendo a dinâmica do que a secretária coloca, que a cidade tem que ser, né, sempre contemplada, vista constantemente, ou seja, a dinâmica da própria cidade exige mudanças e alterações. Mas eu gostaria de marcar esse ponto, que tem um parecer do CMDU, fiz parte do CMDU há um certo tempo, sobre esse detalhe, se decreto pode superar a lei, lógico que o jurídico vai dar algum encaminhamento, lembrando que, num passado de uma década, mais ou menos, foi essa filigrana que deixamos para lá, que mudou 200 itens do plano diretor, que os vereadores mudavam o zoneamento na Câmara, de forma que não era possível passar por todos os critérios jurídicos da Prefeitura, e teve que, provavelmente numa DIN, voltou totalmente todos o zonamento antigo, foi questionado, já tinha mudança da diretriz viária. O que eu estou querendo reforçar é que pode parecer uma filigrana, um detalhe, mas é o detalhe. Participamos nós, arquitetos, da formação do Estatuto da Cidade, eu, particularmente de maneira ativa, né, dentro lá, vejo com ressalva mudar qualquer tipo de lei em termos urbanísticos por meio de decretos. Sobre o que foi apresentado aqui, é só botar um ponto contrário, assim, não acho que a justificativa não é correta, né? Acho que vai ser defendida. Que devemos ter funcionários públicos perenes numa determinada comissão. Totalmente contra, né? Porque eu acabei de falar que a cidade é dinâmica, muda, os pensamentos mudam, e às vezes nós precisamos de gente da sociedade participando, não só com um corpo de funcionário perene, para não cair naquela situação que a cidade tem vivido há muito tempo, por meio dos empreendedores, constatam isso, um planejamento, não é da sua época, anterior, travado, estanque, talvez pelas cabeças que compõem, que é muito natural, é muito comum. Como também acho muito comum que estejam querendo mudar um artigo para atender um setor de empresário, que é óbvio que está atendendo o setor empresariado. E nós estamos falando de glebas. Estamos falando de glebas. Muito raro todo mundo aqui mexer com glebas, os empresários podem estar presentes alguns. Mas também é legítimo, não vejo nenhum problema. Um setor se organizar para quem mudar o plano diretor. Porém, ressalto, não é uma filigrana a questão do decreto sobrepor a lei. E essa acho que deve ser a primeira audiência, deixar uma sugestão, além daqui. Eu acho que tem que ser dinâmico, tem que a sociedade, de novo, vou falar, participar, então não tem como você estanquear uma representação por meio de um funcionário público concursado que esteja lá permanentemente. Eu vi esse pedaço. Não é o caminho. Os arquitetos que compõem, vivem isso, sabem que isso não é o caminho. Melhor sempre ter uma renovação de pensamento, até para poder, vocês mesmos acabaram de explicar que estão mudando, porque muda a situação da cidade. Perfeito. E as pessoas também mudam o que pensam. Agora, uma sugestão, audiências públicas é sempre um problema para a gente poder participar. Quem trabalha às 4 horas da tarde, no dia de semana, nós queremos colaborar. É uma sugestão, não sei qual público foi convidado aqui, mas 4 horas no meio do trabalho. Eu lembro que o CMDU se reunia à noite, é uma ideia. Tá? É possível a gente poder colaborar um pouco mais nesse sentido. E reforçar minha posição, acho que é importante considerar o parecer do CMDU. O CMDU é a sociedade lá dentro, participando dos debates por meio do CMDU. Obrigado. Nada, obrigada eu. Ronald, na verdade, a gente incorporou muitas coisas que o CMDU colocou, não sei se você pôde assistir toda a nossa apresentação, porque você saiu, né? Então, só por questões médicas, respeito, mas só para te tranquilizá-lo, que você não pôde assistir a nossa apresentação inteira, a Érica, na explanação, ela já incorporou muitas coisas do CMDU, tá? E, inclusive, essa questão de paridade, essa questão de NAME, do comitê, de ser funcionários perenes, isso já foi superado, tá ok? Com relação à situação do horário, tá? A gente tem essa dificuldade até para os nossos funcionários, porque a gente jogou o horário no mais tarde possível, 4 da tarde. Tá? Lógico que a gente, na discussão do lado do plano diretor, a gente não tinha esse recurso que a pandemia nos trouxe de poder trabalhar online, então nós temos hoje quase 40 e poucas pessoas online que estão podendo, dentro do seu escritório, né, da sua casa, da sua rotina, participar da audiência. Então, isso é um recurso que hoje a gente tem que explorar
né, a favor, no sentido de que permite maior participação da sociedade, né? Então, se a gente tivesse esses recursos na discussão do plano diretor, seria também fantástico. Mas está aqui, está a sua colocação, a gente pode tentar nas próximas audiências estender um pouco o horário para 6, 7 horas da noite. Né? Não é isso que vai prejudicar qualquer contribuição. E o meu reforço aqui é que essa participação de vocês não se encerrem aqui. Nós temos dentro da página da Prefeitura o link, como a gente já comentou, né, que a gente vai estar recebendo essas contribuições até o final dessa semana, porque a equipe precisa sistematizar. Reforço que as contribuições que estão aqui também para a gente... só para vocês terem ideia, a gente teve praticamente quase 50 contribuições via... Acho que a gente teve 4... Vê quantas estão, porque teve os inscritos também. Mas, pelo que eu li, acho que foram umas 4 ou 5 pessoas que contribuíram tecnicamente com sugestões de alterações no artigo, com sugestões de melhorar a redação. Então, eu não vou explanar aqui, para a gente não delogar, mas nós vamos responder, né? Responder como? Com a própria minuta na sua segunda versão, que é o que vai resultar aqui desta construção. Tá? E sem contar que não é vereador que vai para a Câmara. Né? Então, né, aí vai também sofrer outras alterações. Então, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Rafael, que é a questão do decreto, ele vai explanar essa situação. Só eu faço um adendo, que essa questão do decreto não é questão de zoneamento, que isso tem um impacto no dia a dia, no sentido da dinâmica daquele bairro. A diretriz é mais para uma questão de inviabilidade mais técnica, da questão da sua execuibilidade, da sua questão de topografia, da sua questão até ambiental, que o artigo 54 traz. Às vezes, ela liga nada a lugar nenhum, porque o entorno se desenvolveu. Então, a gente entende que isso não estou infringindo nenhuma questão legal da sua alteração, porque ela está cravada lá em lei. A partir do momento que tem uma equipe técnica, independente se é concursado ou comissionado, mas desde que ele seja um comissionado técnico e arquiteto e engenheiro, porque sabe que, às vezes, a gente tem algumas situações de comissionados que não têm a expertise na área de poder justificar e trabalhar isso tecnicamente, pela formação, a gente entende que é possível. Né? Eu estou justificando tecnicamente que aquela diretriz, até por uma questão de acessibilidade, ela não atende o 18% que a norma NBR me exige. Então, isso permite com que a gente adeque, sim, que a gente realoque ela numa topografia melhor e adequada. Tá? Vou passar para o doutor Rafael. Obrigado, secretária, mais componentes, presidente Zé Carlos. Como o doutor Ronaldo sabe, nada em direito é tranquilo, né? Então, nós temos hoje bastante advogados aqui, doutor João, doutor Papa Manoli, bastante gente aqui que convive com isso no dia a dia, né? Eu acho que o enfoque que foi dado talvez não seja o melhor. Essa questão, não estamos falando de alterar lei por decreto. Nós estamos falando aqui de uma supressão de... Uma decisão técnica de supressão de uma diretriz viária, e o decreto ele é meramente uma forma de dar publicidade a essa supressão. Na verdade, como até chegou a se falar, que não precisaria de um decreto, não precisaria disso, bastaria a decisão. Aí a questão do decreto foi colocado para conferir mais transparência, e não como uma revogação da lei, era mais para fins de publicidade. De qualquer forma, esse assunto passou já por uma análise preliminar da Procuradoria do Município, que não viu problema nisso, né? Então, a Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente teve a oportunidade de se manifestar, não apontou problema quanto a isso. Mas, enfim, a gente vai passar por isso também novamente na Câmara, vai ter a Coordenadoria de Apoio às Comissões, vai emitir parecer, também tem uma série ainda de discussões. Não é muito simples a questão jurídica, mas, em princípio, estamos também tranquilos no sentido de que a ideia é que a diretriz que não é execuível, ela será excluída por decisão da comissão, né? E ela não vai ser a lei, o decreto alterando a lei. Basicamente isso, secretária.
Obrigada aí, doutor Rafael. E eu acho que é importante também a gente ressaltar que nós temos a base de dados do DIDC. Então, todas as informações, elas geram um banco de dados. Então, assim, a partir do momento que a gente tem o número do decreto, né, que permitiu a adequação daquela diretriz, esse decreto ele vai para o meu banco de dados. Né? Então, não é um despacho de um colegiado que vai ser incorporado no banco de dados. Então, ao clicar naquela diretriz, no zoneamento online, a partir do momento que a gente for trabalhando isso, você vai saber, não, essa diretriz é aquele decreto para justamente dar publicidade a essa situação, né? E permitir que a equipe do banco de dados também sistematize essas informações mediante um ato público, né, de um número de um decreto que vai ser incorporado na base essa adequação, essa supressão. Tá? Amanda, né? Ela pediu para falar novamente. Só uma dúvida. O artigo 54, ele fala das diretrizes dos anexos do plano diretor. Só que ali nem todas as diretrizes dizem respeito a empreendimentos que acontecerão. Tal qual o caso do Notre Dame, existe ali perto da CPFL, é uma diretriz viária, e todo mundo que entra ali sabe que chega uma hora que estreita e tem uma rua que termina mais ou menos num restaurante chamado Matuto. Minha dúvida é, qual é o prazo ou a forma para a execução daquela diretriz viária? Quem vai fazer, porque ela já está ali, e quem vai ser responsável por aquilo? Tem empreendimentos que estão sendo construídos? Se tem alguma perspectiva? Se a prefeitura vai aprovar os empreendimentos que dão frente para a diretriz viária, sem fazer a diretriz viária, se pode ser feito isso ou não? Essas são minhas dúvidas. Eu vou passar para o doutor Rafael, porque ali é uma área sobre jurisdição do DR, ali em frente à CPFL, e a gente está com um processo, inclusive, na Procuradoria, aqui no Assunto Jurídico, para resolver. Boa tarde. Novamente, na verdade, eu até comentei com a secretária, né, que poderia responder, porque esse processo passou pela minha mão recentemente, né, e realmente há uma diretriz viária marginal a Miguel Noel Nascente Bonier, na estrada ali da CPFL, mas a gente imagina assim, a diretriz ela é um plano, ela é uma ideia, mas nem sempre ela vai se tornar realidade. Mais ou menos o que a gente falou também sobre suprimir diretriz, o pessoal do planejamento falou, olha, seria importante ter a marginal, mas não sei, não dá para garantir que aquilo vá se tornar realidade, porque implica em realizar a desapropriação da área, de repente, um pagamento de uma indenização que não vai ser assim muito em conta, e o município precisa definir essas prioridades dentro do seu orçamento, que é limitado. Então, assim, no momento nós não temos previsão de implantação dessa diretriz. Ela está lá. Há uma ideia de que, se for sair algum empreendimento ali, e já adianto que há ideias de empreendimentos ali naquela região, a diretriz será respeitada. Então, é mais ou menos isso que hoje a gente acaba fazendo aqui. Como não tem dinheiro para desapropriar e implantar todas as diretrizes que foram sonhadas lá no passado, nós esperamos o pessoal ir empreendendo e aos poucos, ir montando esse viário também. Deixa eu explicar para você. Assim, os empreendimentos ao longo ali da rodovia Miguel Bonier tem a diretriz da marginal municipal. Se eles não doaram, ou só doaram a largura dessa marginal, mas não executaram, não implantaram, é uma questão de, no processo do estudo de impacto de vizinhança de cada empreendimento, a prefeitura pode exigir, sim, a sua execução dessa marginal municipal, se ela é já de domínio do município. Se ele já, no momento do cadastramento, na hora que ele empreendeu, ele destacou da gleba, foi no cartório, doou para o município, e essa matrícula já está em nome do município. Então, eu não teria que ter nenhum processo de desapropriação. Ele só não executou o sistema viário, fez a infraestrutura. Então, no estudo de impacto de alguns empreendimentos no entorno, a Secretaria de Planejamento pode, sim, e deve pedir a implementação dessa infraestrutura naquilo que é de domínio dela. Quando tem uma gleba ali, ao lado, que ele não destacou e ainda ele está lá sendo implantado, é obrigação deste empreendedor fazer a execução dessa marginal.
Porque a cidade é um quebra-cabeça, cada um vai fazendo um pedaço das marginais municipais, uma vez que o município não tem recurso para desapropriar. O que isso vem? Se é uma marginal tamanha importância, está aí o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que antigamente não tinha isso. O plano diretor criou, a gente já está regulamentando, estamos transferindo ele agora para a secretaria para a gente ter essa gestão. Então, realmente, a gente perceber que tem a importância de uma marginal municipal, que ela precisa ser implementada, na discussão do fundo, junto com os conselheiros que compõem, pode definir isso. E aí vem, dentro de um acordo com os proprietários lindeiros, uma desapropriação amigável, e o fundo pode suportar essa infraestrutura, e a prefeitura tem que licitar, enfim. Né? Então, a gente existe vários outros caminhos a serem feitos. Quer complementar? Eu ia falar para você complementar, mas tá bom. A dúvida, né? Por que vai desapropriar nesse caso, em outros não? Porque quando uma diretriz viária está inserida num lote, significa que ele é oriundo de um processo já de loteamento. Então, ele já doou as diretrizes viárias daquela ocasião. Não é raro que a gente precise complementar, né, e ampliar esse viário. Então, quando ela incide em lote, a gente precisa prever a desapropriação da área. A gente pode colocar uma faixa não edificante, ou seja, o proprietário daquele lote não constrói ali em cima, mas a área ainda é dele, né? Então, a gente precisa desapropriar para fazer. Agora, existe essa possibilidade do fundo, existe a possibilidade do EIV, por aí vai. Eu acho até interessante nesse assunto, quando é inserida uma faixa sobre um lote, o lote, por essência, ele tem a finalidade de edificação. Então, se coloca uma faixa para não edificação dentro de um lote, ele acaba impactando praticamente numa desapropriação indireta, né? Então, por isso também as dificuldades de implementar as diretrizes em todos os lugares, nem todos têm, cada local tem a sua situação específica, né? A gente procurou no plano diretor por o mínimo possível de diretrizes em lote, lidar com a realidade de que já passou por loteamento, mas essa região, por exemplo, ali era um loteamento de chácaras. Não estou dizendo ali na marginal, mas ali para trás, onde a gente tem algumas diretrizes em lotes, ali na Parque Rural Fazenda Santa Cândida, é porque o viário já não comporta mesmo, né, a realidade que está lá. Então, a ideia é a gente colocar no plano uma intenção e sair correndo atrás para ver se a gente consegue melhorar aquela região, né? Essa é a intenção quando a gente coloca na lei. Mas, muitas vezes, o caso da supressão, está aí um exemplo, né? Muitas vezes a situação já desenvolveu de uma forma que ali aquele viário já não ajuda mais. Ali já não faz mais sentido. Ali onde a funila faz sentido, mas tem outros locais onde o viário ali já não acontece mais, não tem mais possibilidade. Está na beira de uma APP, que eram 15 metros, agora é 30, enfim. Tem uma série de outras questões que entram no cômputo aí para uma análise técnica. Respondida, Amanda? Então, tá bom. Nós também estamos à disposição, a Secretaria de Planejamento, tá? Se quiserem fazer um agendamento, tirar mais dúvidas, a gente também está aqui, a Secretaria à disposição, tá ok? Oi, Amanda? Para mim? Para a Rose. Então tá bom. Então tá jóia, Amanda. Então a gente se vê em breve aí em reunião no meu gabinete. Bom, passo as palavras para os nossos mestres de cerimônia e encerrar as atividades aqui. E obrigada a participação aí de todos. Sérgio? Vamos lá? Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, pela presença. Conforme a secretária nos pediu, declaramos aqui encerrada esta audiência pública. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.